Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui juntos novamente, meu irmão, minha irmã, nesta quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. E a minha rouquidão ainda insiste um pouquinho, mas eu sei que você presta bastante atenção e você vai ouvir bem o que Deus quer falar através de mim. Por isso é importante que todo dia, quando você reflete comigo essa palavra, que você dê oportunidade de outras pessoas também refletirem quando você compartilha com as outras pessoas. Como eu fico feliz por ter você todos os dias comigo. Como eu fico feliz de você se preocupar comigo pela salvação das almas. Quanto mais pessoas comigo se preocuparem e buscarem salvar almas, mais almas Deus tirará das mãos do demônio e levará para o céu. É isso que nós queremos, que muitas e muitas almas, através dessa palavra, através do Evangelho do dia, encontrem o caminho de Deus. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando nós olhamos hoje para este evangelho, meu irmão, minha irmã, nós vemos que este evangelho, ele é uma verdadeira sacudida na alma. Jesus é muito claro e direto. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que põe em prática a vontade do meu Pai. Então, aqui, Jesus nos faz entender uma coisa muito séria. Não adianta só falar de Deus. Não adianta parecer religioso. Não adianta só frequentar a igreja de corpo presente e viver de boca para fora. De que adianta, meu irmão, minha irmã, saber rezar, cantar bonito, né? Participar das coisas da igreja, falar bonito, ser palestrante e não ter uma vida de oração verdadeira. Não ter amor pela confissão, não ter amor pela Eucaristia, não viver buscando Deus, e por isso, em vez de buscar Deus, vive no pecado longe dele. Então não adianta só falar de Deus, se Deus não está no centro da nossa vida. E Jesus, ele compara quem ouve a palavra e a coloca em prática a alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Que as chuvas vêm, os ventos sopram, a enchente bate, mas a casa não cai. E o que é essa rocha? É Deus, é a vida de oração, é a Eucaristia, é a confissão, é a busca diária pela santidade, mesmo em meio às lutas. Então, meu irmão, minha irmã, construir na areia, é claro que é mais fácil, é mais rápido, dá menos trabalho. Mas quando vem a tempestade, e pode ter certeza, e ela vem, a casa desaba. Assim também é quem vive uma fé de aparência, sem oração, sem intimidade com Deus, sem luta contra o pecado. O primeiro vento forte, seja uma dor, uma crise, uma perda, leva tudo embora. E Jesus está dizendo claramente que não basta conhecer a palavra, não basta falar de Deus, é preciso viver
como quem ama a Deus, como quem quer o céu, como quem teme o inferno, como quem entende que esta vida neste mundo passa, mas a eternidade não passa, ela é eterna. De que adianta, né, viver de aparência se o coração está vazio de Deus? De que adianta ter uma cruz bonita no peito e viver longe do sacrário? De que vale rezar de boca para fora e não largar o pecado? Não buscar conversão, não dobrar os joelhos, não amar a Eucaristia? Quem constrói a vida na areia, no mundo, meu irmão, minha irmã, no pecado, na frieza espiritual, na vaidade, na falta de oração, está escolhendo o caminho largo que leva à perdição. E a consequência disso é real e terrível, é o inferno. Jesus não esconde isso. A casa que desaba na tempestade é a imagem da alma que na hora da morte percebe que viveu para as coisas que passam e perdeu o céu, perdeu tudo. Você tem construído a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a rocha, buscando Deus, vendo a oração de Eucaristia, de conversão, ou você tem construído na areia, no pecado, na frieza, nas coisas que passam e não salvam? Sua fé de aparência? Será que a sua fé é de aparência ou a sua fé é de verdade, é verdadeira? Hoje Jesus te pergunta com amor, mas também com firmeza: tu tens sido casa na rocha ou na areia? O céu é para quem leva Deus a sério, para quem reza, para quem luta contra o pecado, para quem vive na graça. O inferno é o destino dos que preferem construir na areia do mundo, no pecado, na preguiça espiritual, na vida sem oração, sem conversão. Por isso, não continue, meu irmão, minha irmã, adiante a sua decisão. Escolha hoje, agora, viver como quem ama o céu, como quem busca a salvação, como quem constrói sua vida sobre a rocha firme que é Deus. E deixo a minha bênção para você nesta quinta-feira. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.